Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 11 de janeiro. Vamos aos destaques de hoje. Ricardo Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça, cargo deixado por Flávio Dino após ida para o STF. Brasil voltará a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália com taxa 102% mais cara. A Argentina chega a acordo com o FMI para renegociar dívidas e receberá 4,7 bilhões de dólares. E ainda, mísseis russos atingem hotel na Ucrânia e deixam pelo menos 13 feridos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Vamos começar o jornal daquele nosso jeitinho, viajando por esse Brasilzão. Dessa vez, vamos para terras cariocas, checar o tempo em Angra dos Reis. Nas imagens, você vê um céu azul entre nuvens. Mas o que eu aponto aqui é que vista maravilhosa, não? Em Angra teremos calor excessivo. Pois é, vale lembrar que o Rio de Janeiro teve sensação térmica à beira dos 50 graus nessa quarta-feira e hoje não será muito diferente. A temperatura deve ser alta, com máxima de 37 graus, mínima de 26 e sensação térmica naquela casa do quem viver, verá. Mas já aviso, ainda durante a manhã é previsto um aumento na quantidade de nuvens, já que à tarde e à noite devem ter pancadas de chuva. Dessa forma, caso você esteja aí pensando em pegar uma prainha, fique de olho, o calor e o sol vão estar por lá, mas não o tempo todo. Então, olhos atentos para a chuva que pode chegar a qualquer momento. E por falar em calor, está aumentando o número de reclamações contra motoristas de aplicativo que pedem, gente, um adicional na tarifa para ligar o ar-condicionado. Pois é, e ainda mais nesse calorão que tem feito nesses últimos dias, como a gente tem comentado aqui nos jornais, a situação é pior em algumas cidades como o Rio de Janeiro. São mais de 10 anos de funcionamento no Brasil. Empresas de tecnologia que oferecem serviços de transporte, conectando pessoas e motoristas. As maiores do ramo somam mais de 70 milhões de cadastros de usuários e 2 milhões de inscrições de motoristas em todo o país. Presença em mais de 500 cidades. Mas o calor tem incomodado e gerado alguns desconfortos entre usuários e condutores. Imagina chamar um carro por aplicativo num dia de calor e depois que você entra no veículo, vem a surpresa em forma de mensagem, que o carro não dá direito ao uso do ar-condicionado e se o passageiro desejar usá-lo, será acrescido o valor de 50 centavos por quilômetro rodado ao total da corrida. A taxa extra é cobrada geralmente em dinheiro ou Pix. Segundo o site da empresa Uber, citada na mensagem, a composição do preço leva em consideração um valor inicial, a distância e o tempo de viagem, e corrobora com os valores da empresa apontados como respeito, igualdade, integridade e a transparência. Por conta da cobrança extra e fora do padrão do próprio aplicativo, a Secretaria de Defesa do Consumidor proibiu que motoristas e carros de aplicativos cobrem qualquer valor adicional pelo uso do ar-condicionado. A definição foi publicada em Diário Oficial e, para a pasta, tal prática é considerada abusiva. A medida adotada pelo governo do Rio de Janeiro estabelece ainda que as plataformas de transporte por passageiro devem oferecer, no momento da contratação do serviço, a informação clara e precisa quanto ao uso do ar-condicionado em todas as categorias. Enquanto isso não acontecer, todos os veículos devem rodar com o aparelho ligado sem cobranças extras. Aqueles que forem flagrados desrespeitando a medida vão ter a circulação suspensa pela plataforma de aplicativo. Para evitar desrespeito às regras, a norma determina que os carros que estiverem com o ar-condicionado quebrado saiam da plataforma temporariamente. A determinação do governo dividiu opiniões entre motoristas e usuários. Os passageiros, quando cobram sobre o funcionamento do ar-condicionado, o motorista alega que não liga por causa do valor do combustível e que a opção é pegar o carro de uma categoria mais elevada. Enquanto isso, os condutores se defendem dizendo que tal atitude não é má vontade. Na verdade, eles não recebem pelo que deveriam.
Alguns usuários entendem as reclamações dos motoristas sobre o preço do combustível aumentar por causa do ar-condicionado. No entanto, eles também não acham justo passar calor. E caso o passageiro se sinta prejudicado, ele pode procurar a Secretaria de Defesa do Consumidor pelo WhatsApp 21 99374 1585 e denunciar o descumprimento da lei. E mudando de assunto, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser anunciado oficialmente hoje para o Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski se reuniu com o presidente Lula e o ex-ministro Flávio Dino na noite dessa quarta-feira. O ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite do presidente Lula para ser o novo ministro da Justiça. Ele se aposentou da corte em abril do ano passado, após completar 75 anos. Agora ele vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça, que assume a cadeira no Supremo em fevereiro. O nome de Lewandowski para o Ministério da Justiça já havia sido cotado nas últimas semanas. O ex-ministro do STF ainda estava afinando os nomes de quem iria compor a equipe na pasta, caso o convite fosse aceito. Lewandowski era o nome favorito de Lula para o ministério. Desde que Dino foi indicado para o STF, vários nomes para substituí-lo no governo foram cotados. Entre eles estava o de Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, e o de Jorge Messias, advogado-geral da União. Capelli já falou que não tem vontade de ir para outro cargo, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas Capelli é secretário executivo e a tendência é que Lewandowski indique alguém próximo para o cargo. Termina hoje o prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional. O prazo coincide com o limite definido pela lei que determina o cadastro de pessoas físicas como número do Registro Geral da Carteira de Identidade. O prazo final, que antes era no final do dia 6, que era no dia 6 de dezembro, foi prorrogado a pedido dos estados. O novo documento unifica o registro geral em todas as unidades da federação por meio do CPF. Antes, um cidadão poderia ter 27 registros gerais diferentes, um em cada estado e no Distrito Federal. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador, o que ajuda a melhorar os cadastros administrativos e, entre outras coisas, a diminuir, olha só, o número de fraudes no país. Olha a importância. E por falar em documentação, o Brasil vai voltar a exigir o visto para cidadãos dos Estados Unidos, do Japão, Canadá e também da Austrália. O documento deve ser obrigatório a partir de abril. O Ministério das Relações Exteriores informou que a partir de 10 de abril o visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão vai custar $80 ou cerca de R$400. Essa decisão reverte a medida adotada em 2019, quando foi suspensa a necessidade de visto para esses estrangeiros, por achar que facilitaria a entrada de mais turistas no Brasil, desconsiderando o princípio de reciprocidade usado na diplomacia, quando entre ambas as partes há ou não a exigência. Mas, passados 4 anos, a extinção de visto para estrangeiros não aumentou as visitas de turistas estrangeiros no país. Na semana passada, o presidente Lula adiou pela segunda vez a volta da exigência de visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. A justificativa do governo para mudar a data foi para não atrapalhar o setor de turismo, que aponta a necessidade de maior prazo para a emissão antes da cobrança dos vistos em período de alta temporada de viagens. Essa decisão do governo em reverter o que foi decidido em 2019 quanto à extinção da exigência de visto para turistas da Austrália, Canadá e Estados Unidos deve voltar a valer no próximo dia 10 de janeiro, mas foi adiada para abril em função da alta temporada no turismo. Dados da Polícia Federal, divulgados pela Embratur, apontam que 2023 registrou 4.800.000 turistas internacionais no país, um número inferior a 2018 e 2019, antes do decreto e da pandemia por Covid, quando um total de 13 milhões de estrangeiros desembarcaram no Brasil.
Atenção, motorista de São Paulo. Hoje vence a primeira parcela ou a cota única do IPVA 2024 com desconto para veículos com números de placas terminadas em 1. No caso de caminhões e tratores com placa de final 1, a parcela única vence nesse mesmo dia. O tributo para veículos com placas final 2 vence no dia 12 e assim por diante até o final 0, vencendo no dia 24. O motorista tem a opção de parcelar em até 5 vezes entre janeiro e maio, conforme o final da placa do veículo. Em fevereiro, o IPVA também pode ser pago de forma integral, mas aí não terá desconto. O contribuinte que deixar de recolher esse imposto fica então sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados os 60 dias, o percentual de multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Portanto, fique muito atento a esses prazos, porque esse tributo já não é barato e com as multas vai ficar ainda mais difícil de pagá-lo. Vamos agora de destaque internacional. O Equador vive clima de tensão, de insegurança e desespero após os grupos criminosos travarem uma batalha armada com as forças militares. Pelo menos 13 pessoas morreram e 70 foram detidas. O presidente equatoriano, Daniel Noboa, deixou claro que o país vive um estado de guerra. As cidades equatorianas vivem dias atípicos. Aulas de escolas e universidades foram suspensas, comércios foram fechados e as ruas ficaram completamente vazias. Em Quito, centenas de militares realizam a segurança nas ruas ao redor do Palácio do Governo. Já o Parque La Carolina, ponto turístico da cidade, ficou vazio. Na cidade de Guayaquil, poucos carros passaram pelas ruas nesta quarta-feira e as lojas nem abriram as portas. A cidade é a sede do canal TC Television, que foi alvo de uma invasão criminosa nesta terça-feira. No norte do país, carros foram incendiados. Em entrevista a uma rádio, o presidente do país, Daniel Noboa, disse que para os criminosos seria interessante que o governo classificasse as 22 facções que atuam no país como organizações criminosas e não como terroristas. Noboa também declarou que o país está passando por um estado de guerra e, nesse caso, se aplicam outras leis e se aplica também o direito humanitário internacional, que é diferente do direito comum do Equador. Noboa afirmou que o país vai começar a deportar estrangeiros presos em cadeias do Equador. A medida é uma tentativa de reduzir o tamanho da população carcerária. Tudo isso é reflexo de uma crise de segurança que começou com motins em prisões. Houve fuga de criminosos, ataques a delegacias e sequestro de policiais. Pelo menos 130 agentes penitenciários e outros funcionários foram mantidos como reféns por detentos nesta quarta-feira, em pelo menos 5 prisões do Equador. A crise no país começou segunda-feira após a fuga da prisão do criminoso José Adolfo Mácias, conhecido como Fito. Ele é chefe dos Los Choneros, uma das facções criminosas mais temidas do país. O governo disse que a violência é uma reação ao plano de Noboa de construir uma nova prisão de alta segurança para os líderes de gangues. Devido aos últimos acontecimentos, o presidente Noboa decretou estado de exceção, primeira medida de endurecimento do regime. Assim, um toque de recolher passou a vigorar e foram impostas restrições a direitos de reunião, de privacidade, de domicílio e de residência. Além disso, as forças militares também foram autorizadas a irem para as ruas apoiar o trabalho da polícia. No início da noite de hoje, o Mercosul declarou apoio ao governo do Equador e ainda condenou a violência do crime organizado. 8 horas e 45 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. A Argentina chega a acordo com o FMI para renegociar dívidas. E ainda, mísseis russos atingem hotel na Ucrânia e deixam pelo menos 13 pessoas feridas. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você. O Itamaraty divulgou ontem, quarta-feira, uma nota na qual afirma que o presidente Lula apoia a ação apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O julgamento no Tribunal de Haia começa nesta quinta-feira. Em nota, o Itamaraty destacou que, à luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Os juízes da Corte ouvirão na quinta-feira o pedido urgente da África do Sul para ordenar Israel a suspender imediatamente as operações militares na faixa de Gaza. Lula recebeu o embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Al-Zeben, para discutir a situação na faixa de Gaza, mais de 3 meses após o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Em contrapartida, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que não há planos em Israel de ocupar permanentemente a faixa de Gaza. De acordo com o premier, a operação tem como objetivo livrar Gaza dos terroristas do Hamas e libertar os reféns. Perto da guerra entre Israel e Hamas completar 100 dias, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o país não tem o objetivo de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar sua população civil. A declaração foi feita nesta quarta-feira em um pronunciamento oficial. Quero deixar alguns pontos absolutamente claros. Israel não tem qualquer intenção de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar a sua população civil. Israel está combatendo os terroristas do Hamas, não a população palestina, e estamos fazendo isso no pleno respeito do direito internacional. As tropas israelenses estão fazendo o máximo para minimizar as vítimas civis, enquanto o Hamas está fazendo o máximo para maximizá-las, usando civis palestinos como escudos humanos. Na sequência, Netanyahu deu mais detalhes do plano israelense. Nosso objetivo é livrar Gaza dos terroristas do Hamas e libertar nossos reféns. Uma vez que isso seja alcançado, Gaza pode ser desmilitarizada e desradicalizada, criando assim uma possibilidade de um futuro melhor para Israel e os palestinos. O conflito foi desencadeado pelo ataque de comandos islamistas em Israel em 7 de outubro, que, segundo uma contagem com base em dados das autoridades israelenses, deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma operação terrestre e aérea na faixa de Gaza, que já deixou, de acordo com o Ministério da Saúde do movimento islamista, mais de 23.350 mortos, sobretudo mulheres e menores de idade. E agora falamos sobre o conflito no leste europeu, que tem se intensificado nessas últimas semanas. Pelo menos 13 pessoas, incluindo 2 jornalistas estrangeiros, ficaram feridos durante a noite num hotel em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. De acordo com as autoridades, o local foi atingido por 2 mísseis russos. Um bombardeio noturno deixou vários feridos em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Entre eles, há 2 jornalistas da imprensa turca, um cidadão da Turquia e um da Geórgia. O prefeito de Kharkiv, Igor Tereyov, afirmou que um dos feridos está em estado muito grave e que várias pessoas foram levadas ao hospital. As autoridades detalharam que 2 mísseis atingiram um hotel e outras propriedades, 2 delas residenciais, além de veículos, que foram danificados no ataque. De acordo com Oleg Sinegubov, chefe da administração militar regional de Kharkiv, os 2 mísseis russos S-300 caíram por volta das 10h30 da noite no horário local. Cerca de 30 civis estariam no hotel no momento. Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira russa, é a 2ª maior cidade da Ucrânia e é alvo frequente de bombardeios. Os ataques têm sido intensificados nas últimas semanas. Ainda falando sobre o tema, afinal, a guerra que em 2023 parecia estagnada tem ganhado novos contornos neste ano. As imagens de uma estação de trem lotada em Belgorod rodaram o mundo, trazendo a realidade vivida pela população de uma cidade fronteiriça russa, que se prepara para evacuar 400 crianças devido ao aumento dos bombardeios ucranianos.
Autoridades de Moscou decidiram remover 400 crianças da localidade diante do aumento de bombardeios de Kiev, em resposta aos ataques massivos na Ucrânia. É claro que, como mãe, é perturbador para mim. Estamos preocupados. Eu me preocupo quando estou no trabalho e que meus filhos estão sozinhos. Eles têm medo das explosões. As crianças dizem que têm medo dos estrondos e que correm direto para o corredor. É alarmante. Então decidimos escolher o menor de 2 males, e enviá-los em uma longa jornada. É uma situação tensa na cidade, então estamos preocupados. Queremos que nossa filha ganhe força, descanse e esperamos que corra tudo bem. No dia 29 de dezembro, foram reportadas 25 mortes e mais de 100 feridos na cidade de 335 mil habitantes. Diante do aumento dos ataques, as autoridades locais adiaram o início das atividades escolares até 19 de janeiro e ofereceram a opção para quem quisesse sair de Belgorod. Até agora, o programa de evacuações é modesto. De acordo com a prefeitura, 392 alunos deixariam Belgorod nesta quarta-feira, por um período de 21 dias, mas 1.300 estariam dispostos a deixar a cidade. Os retirados foram para as regiões de Kaluga e Voronezh, mais afastadas da fronteira ucraniana. Belgorod está a menos de 40 quilômetros da Ucrânia e na linha de frente dos ataques em território russo. Uma aparição surpresa do filho do presidente americano Joe Biden tumultuou uma audiência parlamentar nesta quarta-feira. Vamos ver. Uma comissão da Câmara dos Representantes que discutia uma resolução para responsabilizar Hunter Biden por obstruir as faculdades de investigação do Congresso foi interrompida quando o filho do presidente chegou, acompanhado de seu advogado. Hunter, que enfrenta 2 acusações, uma delas por fraude fiscal, é acusado pelos conservadores de ter realizado negócios duvidosos na Ucrânia e na China, capitalizando as redes e o nome de seu pai. Os republicanos também criticaram Hunter por se recusar a participar de uma audiência a portas fechadas no Congresso sobre seus interesses financeiros no exterior. O filho de Biden quer uma audiência pública. O advogado Abbe Lowell disse que seu cliente é vítima de uma cruzada política. Ele acusou os republicanos de quererem, por meio de Hunter, atacar seu pai, que busca a reeleição. A Argentina e o Fundo Monetário Internacional anunciaram nesta quarta-feira um acordo para o desembolso de 4,7 bilhões de dólares ao país sul-americano. O acordo está sujeito à aprovação da diretoria da organização. O anúncio foi feito em Buenos Aires pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Segundo o acordo, as autoridades planejam conseguir um superávit fiscal primário de 2% do produto interno bruto este ano. O anúncio ocorre no contexto da 7ª revisão do acordo creditício que a Argentina mantém com o fundo, no valor de 44 bilhões de dólares. E foi feito um mês depois da posse do ultraliberal Javier Milei como presidente. Luiz Caputo explicou que esse não é um novo acordo. Em contrapartida, foi retomado o acordo anterior, que caiu por descumprimento de metas em 2023. O FMI destacou que a nova administração está implementando um plano ambicioso de estabilização. O fundo ressaltou ainda os objetivos do novo governo em busca de consolidação fiscal, ações para reconstituir reservas monetárias internacionais e para criar uma economia orientada para o mercado. Mudando de assunto, o técnico Dorival Júnior foi confirmado o novo treinador da seleção brasileira. A apresentação está prevista para hoje na sede da CBF no Rio de Janeiro, às 15h. Dorival Júnior chega para substituir Fernando Diniz, que foi demitido na semana passada. A estreia de Dorival está marcada para o dia 23 de março, em um amistoso contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. A seleção brasileira vem de 3 derrotas consecutivas e ocupa a 6ª colocação da tabela, a última que dá vaga diretamente para o Mundial de 2026. Então a gente fica, é claro, na torcida por essa estreia e por esse jogo que seja vencido. Antes de encerrar, vamos viajar novamente, dessa vez para Atibaia, no interior de São Paulo. Nas imagens dá para ver que a presença de nuvens é grande. Poucos pontinhos da luz do sol conseguem aí ultrapassar a camada de nuvem. E isso não é por acaso. A cidade de Atibaia também está com alerta laranja para chuvas intensas, assim como toda a capital paulista, aliás, São Paulo. E as cidades do entorno têm sido bastante castigadas pelas tempestades nesses últimos dias. Em Atibaia, a temperatura deve chegar à máxima de 30 graus, mas também estão previstos ventos mais frios e chuvas fortes a
qualquer momento. Segundo o Climatempo, São Paulo pode quebrar 2 recordes no ano nessa quinta-feira, o de madrugada e dia mais quente do ano. Os termômetros podem chegar aos 35 graus. A gente acompanha tudo isso de perto e traz para você em primeiríssima mão. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Caroline Povaleri chega com mais informações para você. E eu te espero para um balanço com as notícias da manhã dessa quinta-feira, à 1 da tarde. Não perca.